Você acha então que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? Então, por exemplo, a psicanálise vai dizer, e a psicologia também, que para que qualquer ser humano se forme com equilíbrio psíquico, ele precisa de autoridade. O Lacan vai chamar de o grande não. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ciência. Um ser humano que cresce sem uma voz que coloque limite, sem uma voz que coloque autoridade, ele não vai ter equilíbrio psíquico para que ele possa existir. Se você acha que autoconhecimento é algo complexo, comece por essas duas perguntas. O que eu quero e o que eu não quero. Em tudo na vida. Nós abrimos a porta da nossa casa e você pisou os nossos jardins. E depois nós permitimos que você permanecesse. E você pisou os nossos jardins e destruiu os nossos móveis. E nós nos distraímos. Você pisou o nosso jardim, destruiu os nossos móveis e cortou as nossas gargantas. Cuidado com quem você põe dentro da sua vida. Parece que a maturidade virou um diamante precioso que quase ninguém consegue ter. Qual é a sua visão sobre maturidade? Um artigo de luxo, né, Tiago? É. Primeiro que maturidade ela tem a ver com tempo cronológico. A gente acha que é possível ser maduro a partir de uma perspectiva e não funciona assim. O nosso cérebro, fisiologicamente inclusive, ele só termina a sua formação fisiológica e física aos 21 anos. Então é até não esperado que alguém não tenha todas as condições daquilo que a gente chama de maturidade antes disso. Maturidade tem muito a ver com equilíbrio e com não fugir daquilo que a gente determinou para a nossa própria vida. Mas principalmente equilíbrio. Para mim, imaturidade tem a ver com desequilíbrio. Então, eu percebo nos negócios, na vida, nas crenças, as pessoas extremamente fora do próprio eixo. Então, assim, maturidade tem a ver com equilíbrio. O que você determinou para a sua vida? O que você determinou para os seus sonhos? Aonde você quer chegar? Isso está andando de acordo com o que você percebe, do que você determinou? Então, tem gente muito desequilibrada nesse sentido. Então, maturidade tem a ver com isso. Eu gosto de um exemplo que aconteceu uma vez na minha família. Era meia-noite e os meus filhos, um tinha 8 na época e a Bia tinha 2. O Tomás começou a correr atrás da Beatriz. E ela, olhando para trás para ver se ele estava vindo, ela acertou a cabeça na quina da parede. Abriu e o sangue desceu. Quando meu esposo viu ela chorando, ele chorando, o sangue, ele começou a ficar branco e querer desmaiar. Eu falei, peraí. Larguei os meninos ensanguentados, gritando, estribuchando, levei ele para o banheiro. Falei, senta aí. Minha mamãe, tu, papai. Nós precisamos assumir o nosso lugar aqui agora. Alguém aqui tem que brincar de ser o adulto da cena. Se nós nos desesperarmos aqui também, como é que nós vamos resolver o negócio? Eu preciso ir lá acudir o sangue, você precisa ir no vizinho pedir ajuda, que no dia nós estávamos sem carro. Então, maturidade é você entender o seu lugar, a sua missão, o que é esperado de você e ter equilíbrio, ainda em situações adversas. Talvez a grande prova de maturidade é em situações adversas, porque ser maduro aqui, ó, tá simples. Eu quero ver você ser maduro numa cena onde é esperado de você que você pense. Se eu fosse falar isso em neurociências, eu dizia que a pessoa madura, ela vai viver no córtex pré-frontal, na área do raciocínio. A pessoa imatura, ela vive na amígdala, na emoção. Emoções são maravilhosas, mas elas são perigosas, elas nos desequilibram. Então, talvez isso seja maturidade. Em cima do que você falou, por exemplo, que maturidade é você saber quem é você, o seu lugar. Você acha, então, que muitos casamentos acabam não por problemas sérios, mas por imaturidade? 100%. Eu posso te dizer que quase 100% dos casos. Em consultório, quando eu atendia casais, dificilmente um casamento terminava, por exemplo, por adultério ou situações graves. Eles conseguiam lidar com isso, conseguiam se perdoar, conseguiam conversar. A grande maioria dos casamentos acabam exatamente por imaturidade. E aí esbarra naquilo que nós falamos no início. Imaturidade é você não saber o seu lugar e saber o que você precisa fazer. Você foi muito feliz no seu exemplo. O que é esperado de um homem casado e de uma mulher casada? Se isso estiver muito definido e muito claro, dificilmente esse casamento acaba. Ninguém te obrigou a casar, foi uma escolha. Só que antes de você escolher, você sabia o que você estava fazendo? Porque o casamento ele tem alguns princípios que são inegociáveis. E um deles é parceria, todas essas coisas. Então,
Eu tenho um livro que eu estou lançando agora, depois eu vou te dar de presente, chamado Jogo da Vida, que eu explico o seguinte, ó, o futebol, por exemplo, como qualquer esporte, é um jogo que tem regras. Você não vai conseguir jogar do seu jeito. É sobre Ah, isso. não, eu quero jogar futebol colocando a mão na bola. Vai ser falta, vai ser... Ah, eu quero correr na frente do zagueiro, vai ser impedimento. Ou seja, você pode ser o Cristiano Ronaldo, se quebrar a regra, tá fora. E na vida a gente quer quebrar as regras. Se eu vou casar, mas vou viver na regra que eu quero. Exatamente. Né? Meu corpo, minhas regras e do jeito que eu quero. O problema é que, como a vida também é um jogo, quebrou a regra tem consequências. Uma separação, é uma depressão, é uma solidão e coisas desse tipo. Então, por exemplo, a psicanálise vai dizer, e a psicologia também, que para que qualquer ser humano se forme com equilíbrio psíquico, ele precisa de autoridade. O Lacan vai chamar de o grande não. Isso não é sobre igreja, isso é sobre ciência. Um ser humano que cresce sem uma voz que coloque limite, sem uma voz que coloque autoridade, ele não vai ter equilíbrio psíquico para que ele possa existir. Há papéis, isso é coisa de religião. Também não é coisa de religião. A ciência também vai dizer que um filho, para que ele tenha saúde emocional, ele precisa de uma figura, que não necessariamente vai ser a mãe, uma figura materna e uma figura paterna. Que os dois são necessários para que esse ser humano possa crescer de forma estável. Por que o pai e a mãe são necessários e por que esses papéis claros são necessários? A mãe é quem protege a vida, o pai é quem empurra para a vida. Então, isso não é sobre religião. Isso é sobre necessidade biológica. Nós somos o único ser na face da Terra, o único bicho que nasce incompleto. Todos os outros bichos, depois de parido, ele está pronto. A mãe pode abandonar. Todos. A vaca, a girafa, qualquer um. O único ser humano, o único bicho na face da Terra que precisa de tutoria é o ser humano. Durante pelo menos 21 anos. Qual tutoria? De uma figura materna e de uma figura paterna. Isso é a biologia que está contando. Isso não é um discurso religioso. Então, essas necessidades, elas são muito claras e elas são inegociáveis, que é muito do que você trouxe. É do jogo da vida. E existem princípios que são inegociáveis. Ah, mas eu sou mãe solo. Eu não tenho um pai presente. Ok. O seu filho vai crescer, ele vai vencer na vida, só que sim, ele vai ter algumas questões relacionadas à sequela da ausência da figura masculina. Algumas coisas terão que ser resolvidas. É inegociável.